Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. E hoje a gente vai falar sobre forças gravitacionais e o que mantém a Lua girando ao redor do nosso planeta. O que faz ela manter a sua órbita. Hoje a nossa aula é sobre forças de gravitação de Newton. A gente vai entender como a lei da gravitação explica a órbita circular ou quase circular dos corpos ao redor dos planetas e dos planetas ao redor de estrelas, como o nosso Sol. Vem comigo para essa aula que vai ser muito bacana e vai ajudar você a mandar super bem na sua próxima prova. Pessoal, continuando aqui então sobre esse tema que a gente falou para você, gravitação universal, uma das leis de Newton, né? Na verdade, a gente poderia descrever ela como a quarta lei de Newton, complementa aí as três primeiras leis. E a lei da gravitação universal, ela vai relacionar aí os corpos que estão em movimento, né, em relação a outros, ou seja, uma força de atração que a matéria tem uma em relação a outra. Essa atração é chamada de atração gravitacional e vai depender da massa do corpo. Então, quanto mais massa um corpo tem, maior vai ser a atração gravitacional desse corpo. E a gente vai verificar isso da seguinte forma, a gente fez uma representação aqui, a Lua girando em torno da Terra, ok? A partir disso, a gente vai verificar qual que seria ou como que a gente poderia calcular a força de atração gravitacional desse planeta com o seu satélite. Pessoal, a força de gravitação universal de Newton depende primeiramente dos corpos envolvidos e da distância do centro de massa desses corpos. E você tem que tomar muito cuidado ao calcular a força gravitacional, porque a distância do centro de massa é praticamente a distância do centro, considerando esses corpos como corpos homogêneos, o centro de massa está no centro do corpo. Então, quando eu vou calcular a distância entre eles, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai ter que calcular o raio da Terra, a distância da Terra até a Lua e o raio da Lua. Então, essa distância será chamada de distância total desse sistema. Distância total é a distância entre os dois elementos, mais o raio em si de cada um desses elementos. Por quê? Porque essa distância tem que estar relacionada ao centro de gravidade desses elementos. Ok. A partir disso, a gente pode representar a força de atração gravitacional dada pela seguinte equação. A força de atração gravitacional é o produto entre as massas dos dois corpos, então a gente tem o produto entre essas duas massas, né? Vezes esse elemento que a gente chama de constante de atração gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 31 Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. É uma constante de ajuste e equilíbrio da equação, certo? Dividido por aquela distância total ao quadrado. Lembrando, pessoal, que isso é uma grandeza vetorial. Então, sempre destaca aí que você está trabalhando com uma grandeza vetorial, que é uma força, tá? Essa é a equação da força gravitacional, ou seja, a força de atração gravitacional ela diminui com o quadrado da distância, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância do corpo. Ou seja, se eu dobrar a distância do corpo, ou seja, se a gente dobrar essa distância da Lua, a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua seria de 1/4. E talvez essa força não fosse suficiente para evitar que a Lua escapasse, que ela tivesse uma velocidade de escape. Essa relação da velocidade de escape está diretamente relacionada à ideia de que, como a Lua faz um movimento praticamente circular, a gente poderia igualar essa relação de força gravitacional com a força centrípeta. Isso mesmo, já que a força centrípeta é o cálculo da força em si que mantém os corpos em movimento circular. Igualando essas duas forças, a gente consegue encontrar essa velocidade, a velocidade de órbita desse sistema. Então, nessa altitude, a velocidade de órbita seria dada por raiz da constante gravitacional vezes a massa do satélite dividido pela distância total entre os sistemas. Perceba que a velocidade depende da distância. E se a gente aumentar essa distância, essa velocidade se altera completamente. Mas essa força resultante, ou essas forças em si, elas são resultantes em si e são dadas pela força gravitacional. De acordo com Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Se a gente pensar então que a massa vezes a aceleração é a própria força gravitacional, a gente consegue achar a aceleração de um corpo. Essa aceleração seria chamada de aceleração gravitacional. É a aceleração da gravidade numa determinada altura.
mas quanto maior a distância, menor essa aceleração gravitacional. Por isso, dá a impressão de que os astronautas, né, estão flutuando no espaço, mas na verdade eles estão caindo o tempo todo. A grande questão é que essa queda se torna lenta, já que a aceleração gravitacional é mínima. E isso faz com que, dentro de uma estação espacial internacional ou em satélites artificiais, você tem que sempre fazer um ajuste de altura para que o corpo não venha a cair. Na semana que se passou, um satélite da constelação Starlink, do Elon Musk, que está lançando centenas de satélites para fazer a maior rede de internet via satélite do planeta, caiu bem no estado de São Paulo. Foi deteriorado ao atingir a atmosfera, mas caiu por um erro do cálculo dessa distância, por um erro básico de relação de força gravitacional, velocidade de escape. E aí, a aceleração gravitacional foi grande e fez com que o corpo caísse e se deteriorasse. Um satélite a menos. Milhões gastos por erros básicos de cálculos de física. Então fica aí para você, galera. Hoje a gente estudou lei da gravitação universal e verificamos que dois corpos podem sofrer atração por causa das suas massas, tá? E essa atração gravitacional depende tanto da massa quanto da distância dos corpos, que é dada pela equação da atração gravitacional, a lei de Newton sobre a atração gravitacional. A gente também comparou essa força gravitacional com a força centrípeta e também com a força resultante, calculando por si a velocidade de escape de um corpo e também a aceleração gravitacional desse corpo em uma determinada altitude. Curtiu esse vídeo, gente? Se você curtiu e aprendeu um pouco mais de física com esse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus melhores amigos e, claro, não deixe de se inscrever no canal. A sua presença aqui é extremamente importante. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.